Oi galerinha, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, eu sou a professora Marta, professora de Ciências, e hoje em nossa videoaula eu vou estar trazendo para vocês um pouco sobre o nosso satélite natural, que é a nossa Lua. Então, nessa videoaula de hoje nós vamos aprender alguns tópicos importantes como a origem da Lua no universo, a origem da palavra Lua, do nome Lua, como foi que ela recebeu, né, de onde veio esse nome, é tão interessante. Quem foi o primeiro cientista a fazer observações lunares? Quem foi o primeiro cientista a ir até a Lua? Vamos ver quantos e quais são os tipos de fase que ela nos apresenta, quantos e quais são os tipos de movimento que ela faz, será que ela faz, será que ela realiza algum movimento, que movimentos são esses, quantos são esses movimentos, né? Em torno de que ela gira. Okay? E além disso, nós vamos estar trazendo também para vocês sobre a questão dos tipos de eclipses. Então, existe eclipse solar, existe eclipse lunar, existe eclipse parcial e também existe eclipse total. Então, esses são os nossos tópicos de hoje. Então, fica ligadinho para que você não perca nenhuma de nossas informações, ok? Então, para darmos início à nossa videoaula de hoje, eu vou começar, né, pelos primórdios, há mais de 4 bilhões de anos atrás, que foi quando surgiu o nosso satélite natural, né? Foi quando surgiu a nossa Lua, que a gente chama de Lua, né, que é o nosso satélite. Então, há mais de 4 bilhões de anos atrás, os cientistas dizem que surgiu a nossa Lua. Né? Mas como foi que surgiu? Como foi que, né, deu origem aí à nossa Lua? Então, se é um satélite natural, então o próprio nome diz, ela surgiu naturalmente. Ela foi formada naturalmente. Mas aí o que aconteceu para ela surgir naturalmente? Então, segundo a ciência, existia um corpo celeste, né, um determinado corpo celeste, que recebeu o nome de Theia, né, e esse corpo celeste acabou entrando em colisão com outro determinado corpo celeste, com outro determinado astro. Né, então, da colisão desses dois astros, ocorreu a fragmentação, né, de um deles, que é o Theia, e desse fragmento do Theia, parte desse fragmento acabou fundindo no nosso planeta, acabou sendo fundido no nosso planeta, e parte desse outro fragmento foi lançado para fora, né, do planeta Terra. Então, o Theia se fragmentou, uma parte foi fundida no planeta Terra e a outra parte foi lançada para fora. Né? É o que resulta, então parte desse fragmento, né, até hoje permanece fundida, né, no interior aí do nosso planeta. E essa outra parte, ainda hoje, essa que foi lançada para fora, até hoje também permanece. É o que a gente chama de Lua, é o que a gente chama de satélite natural. Então, mas o que é que tem a ver? Né? Será que a Lua, será que esse satélite natural interfere de alguma maneira? Será que ela tem alguma importância, ela traz alguma importância para o nosso planeta, para a vida ou para a existência da vida em nosso planeta? Então, se aí de casa você respondeu que sim, se você balançou a cabeça dizendo que sim, então você acertou. Então, possivelmente, se não houvesse a Lua, se a Lua deixasse de existir, então a vida também seria, né, praticamente impossível de existir em nosso planeta. Por quê? A Lua, ela tem uma força de gravidade, ela é responsável, né, por manter o nosso planeta estável ali. O nosso planeta, ele realiza movimentos, né, de rotação, de translação, gira em torno do seu próprio eixo, gira em torno do Sol, né? Mas, se não fosse a força da gravidade que a Lua exerce sobre o nosso planeta, então o nosso planeta viveria, né, girando, digamos assim, por vários, né, espaços no universo. Então, graças a essa força da gravidade, a Lua se mantém, né, orbitando ali, fazendo essa mesma trajetória que ela faz, né, durante os 365 dias, ou 366, quando o ano é bissexto em torno do Sol. E aí a Lua exerce essa força de manter a Terra fazendo, né, essa mesma órbita, essa mesma trajetória. Okay? Então, ela é responsável não só por manter a Terra, né, nosso planeta, nesse determinado espaço, mas ela é responsável também pela gravidade do nosso planeta em si, de tudo que há, né, nosso planeta se manter aqui nesse planeta. Outra importância também desse satélite natural para o nosso planeta é a questão, né, da maré. Então,
a Lua influencia também na questão da maré, a Lua influencia também na questão das mudanças climáticas. Então, tudo isso é a importância da Lua para o nosso planeta, né, para a vida do nosso planeta. Então, ela vai exercer aí a função de gravidade, ela vai exercer a função aí de influência sobre as marés, ela vai exercer também função aí sobre os climas, né, os nossos climas, então ela vai influenciar, né, no clima também. Além disso, ela é responsável pelas estações, pelas 4 estações do ano. Então veja quanta coisa, né, é função da Lua, né, o quanto ela é importante para a sobrevivência da vida e da existência da vida aqui no nosso planeta. Okay? Então, essa é a explicação para o surgimento da Lua e aí a sua importância, né, para o nosso planeta e para a existência da vida em nosso planeta. Ok? Mas aí também eu venho falando sobre a questão de que a Lua é um satélite natural, né? A Lua é um satélite natural, sim, sem dúvida, mas só existe satélite natural? Não. Se você respondeu que não, então você acertou. Então existem satélites naturais e existem satélites artificiais. A diferença qual é, professora? Então os satélites naturais, o próprio nome já diz, né? Surgiu naturalmente, então não teve a intervenção do homem ali, o homem não construiu, o homem não fabricou, o homem não produziu. Já os satélites naturais, já os satélites artificiais, esses sim, eles são produzidos, eles são construídos, eles são fabricados, né, com a intervenção do homem pelo homem. Então, existe, professora, realmente esse satélite artificial? Sim, existe. Então, o homem constrói, os cientistas, os pesquisadores constroem esse tipo de satélite, envia para o espaço para que, com esse satélite, né, os cientistas aqui do nosso planeta possam ter informações mais precisas, mais detalhadas sobre tudo o que acontece lá no espaço. Então, a questão de mudança de clima, da previsão do tempo, de imagens do espaço, quem traz essas informações para nós aqui na Terra, para os cientistas aqui na Terra, é justamente esse satélite artificial, né? Então, existem os satélites naturais, né, que é a nossa Lua, né, que surgiu naturalmente, e existem os satélites artificiais, que são aqueles, né, construídos pelo homem, né, que tem a intervenção do homem, ok? Outra questão que eu quero trazer aqui para vocês é sobre a luminosidade da Lua. Então, à noite a gente observa que a Lua ela tem uma luminosidade, né, que chama bastante atenção. Né? Dependendo da sua fase, da fase que ela esteja, ela vai estar mais iluminada. Então, ela vai aparecer mais. Mas, de onde é que vem essa luminosidade? Será que a Lua, de fato, ela tem luz própria? Então, a ciência diz que não. Que a Lua ela não possui luz própria, ela recebe a luminosidade de outro astro, né? Mas que astro é esse? Então, ela recebe a luminosidade da nossa estrela, do nosso astro, do nosso rei, que é o Sol. Então, a luminosidade que a gente percebe na Lua não é de fato a Lua, é do Sol. Então, o Sol acaba refletindo a sua luminosidade na Lua, e aí a gente, né, ver essa beleza, né, dessa luminosidade, desse reflexo na Lua sendo refletido durante a noite, ok? Então, a Lua ela não possui luz própria, ela recebe luz, né, do Sol, da estrela, de outras estrelas. Todo satélite natural, todo e qualquer satélite natural, ele não tem luz própria, não tem brilho próprio, ele vai receber a luminosidade das estrelas, que, aliás, as estrelas são os únicos astros luminosos, né, do universo, ok? Então, já vimos aí sobre a origem, né, de como surgiu a nossa Lua. Vamos agora para a questão, né, de como surgiu o nome Lua, né? Como foi que veio, de onde veio, né, essa palavra Lua? Então, os cientistas também dizem, né, a ciência afirma que a palavra Lua ela vem do latim, ela é originária do latim, ela significava no latim luna, e aí, no decorrer do tempo, ela foi modificada, passando para lua. Então, ela tem origem latim, luna, que
foi, né, transformada aí, foi modificada, passando a ser chamada de Lua, ok? A Luna, como ela era vista, né, antigamente, ela era considerada uma deusa, né, que orbitava, né, fazia uma trajetória no universo, e aí daí a origem, né, da palavra Luna, da palavra Lua, né, que era, os antigos acreditavam que era uma deusa que orbitava no universo, no espaço, ok? E outra questão, minha gente, né, que nós vamos abordar e que eu já tinha falado para vocês, é sobre quem foi, né, qual foi o primeiro cientista a fazer observação na Lua, né? Como foi que surgiu, né, a questão da Lua, o interesse pela Lua? Como foi que o homem soube que existia a Lua? Então, desde os primórdios, o homem já fazia observações, né? Iam para lugares mais altos, pontos mais altos, para fazer observação, né, a olho nu, digamos assim, do espaço, né? Ver as estrelas. Então, sempre teve essa observação, a questão dessa observação do espaço, né? Mas aí, teve um cientista, né, que ganhou na questão da curiosidade, digamos assim, que foi Galileu Galilei. Então, Galileu Galilei, o que foi que ele fez? Né? Em um dos seus estudos, ele fez uma espécie de telescópio. Então, para a gente fazer observação, né, no espaço, a gente usa instrumentos diferenciados. A gente usa luneta, a gente usa telescópio. Tem uns que são mais evoluídos, mais avançados do que outros, né? Então, depende muito aí do avanço da tecnologia. Mas Galileu Galilei, ele foi o primeiro cientista a fazer observação, né, observações lunares. Então, ele foi o primeiro a perceber as luas que orbitavam próximo a Júpiter. Então, ele construiu lá esse tipo de telescópio, né? E aí, ele observando o espaço, ele pôde perceber, né, que Júpiter tinha mais de um satélite natural, que assim a gente chama de Lua. Okay? Então, foi Galileu Galilei o primeiro cientista aí a fazer observações lunares. E aí a gente vai passar agora para a questão, a gente viu quem foi o primeiro a fazer essa observação lunar, né, e a constatar que não existe apenas uma Lua, né, que existem outras luas, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, mas outro cientista também que não chegou, não só a observar a Lua, mas ele chegou a ir até a Lua, foi Neil Armstrong. Então, ele foi o primeiro cientista a pisar na Lua, né? Há controvérsias ainda, há quem acredita que não, o homem não chegou à Lua, né? Mas a ciência, ela afirma, a ciência ela é embasada, né, em fundamentos científicos, em experiências, em registros científicos. E aí a ciência afirma que o primeiro homem, né, a pisar na Lua, o primeiro ser humano a pisar na Lua foi Neil Armstrong, ok? Então vocês viram aí quem foi o primeiro observador e viram agora quem foi a primeira pessoa, o primeiro homem a ir até a Lua, certo? Outra questão que eu quero deixar clara aqui para vocês, quero apresentar para vocês, é sobre esses satélites naturais, é sobre a quantidade desses satélites. Então, vocês podem também ter a curiosidade, né, e querer saber se existe apenas um satélite natural. Então, só existe uma Lua no universo todo, no sistema solar todo, só existe uma Lua? Então, a resposta para essa pergunta é não, não existe apenas um satélite natural. Então, existem outros satélites naturais. O nosso planeta, o planeta Terra, ele é composto, né, por apenas um satélite natural, que é o mais próximo da gente, orbitando, ou seja, fazendo a trajetória mais próxima da gente, do nosso planeta. Então, o planeta Terra só tem um satélite natural. Mas, dentro do sistema solar, né, que é o nosso sistema, o qual o Sol, né, é a estrela mais próxima também do nosso planeta, então dentro desse sistema solar existem mais outros 8 planetas, né, e para cada planeta vai existir uma quantidade diferente ou não, né, já vou explicar
né? Porque ou esse ou não, então vai existir uma quantidade diferente de satélite natural. A exemplo, nós temos Saturno com mais de 80 luas, Júpiter com mais de 70 luas, se eu não me engano, 79. Né? A ciência está sempre modificando as suas hipóteses, as suas teorias e fazendo novas descobertas. Então, existem planetas aí com mais de 70, mais de 80, mais de 20 luas, e também tem planetas, a exemplo de Mercúrio e de Vênus, que não tem nenhuma lua. Então, o nosso planeta ainda tem uma lua, mas tem planeta que não tem nenhum satélite natural, que é o que a gente chama de lua, mas tem outros planetas que têm bem mais satélites naturais orbitando ali próximo assim, né? Já o nosso apenas um satélite natural, ok? Então, só para vocês, né, ficarem atentos a essa questão, né, que falando em satélite natural, né, é o que a gente chama de lua, não existe apenas o nosso satélite, ok? E aí, minha gente, eu já falei aí sobre a questão da origem dela no universo, a origem do nome da Lua, quem foi o cientista que observou, quem foi o cientista que primeiro colocou os pés, né, na Lua. Vimos a questão também que ela não possui luz própria, né, a luminosidade dela provém do Sol. E agora nós vamos para a questão, né, vimos também, só lembrar aqui a importância dela, né, que ela é responsável aí pelas estações do ano, pela gravidade da Terra, pela influência nas marés, pelo clima, né, a questão do clima também. E aí nós vamos agora para a parte das fases. Quantas e quais são as fases lunares? Então a gente sabe que a Lua, né, tem época que a gente olha, ela está com um formato diferente, uma aparência diferente, ela está mais iluminada em um certo dia, ela está menos iluminada em outro dia, ela não apareceu muito em tal dia. Então, tem essas mudanças de fase, né? Então, isso é o que a gente vai ver. Então, quantas e quais são as fases da Lua? Eu coloquei aqui, né, as 4 fases da Lua, algumas figuras, algumas imagens para vocês, para explicar um pouco melhor para vocês. Eu estou vendo que o nome aparece de forma invertida para vocês, mas aí eu vou abordando e vai dando para vocês entenderem um pouco. Então vejam, fases da Lua. Então nós sabemos, né, que existem essas fases da Lua, mas quantas são essas fases? Então a ciência, né, diz que existem 4 fases lunares. Então a Lua ela apresenta essas 4 fases que você vê aqui, que é a Lua minguante, que é a Lua crescente, que é a Lua cheia, que é a Lua nova. Então são 4 fases lunares, são 4 fases da Lua: Lua crescente, Lua cheia, Lua minguante e Lua nova, ok? E aí vocês veem aqui, né, a Lua minguante, a primeira imagem que vocês têm aqui mostra a Lua minguante. Vocês veem aqui que a parte iluminada, né, que vem a luminosidade do Sol, a parte iluminada ela fica para o lado direito. Então a parte mais iluminada aqui, a parte mais clara, digamos assim, é o lado, né, direito da Lua. E a outra parte ela fica totalmente coberta, totalmente, né, na sombra, digamos assim. Então esse é o formato aqui da Lua minguante. Saindo daqui da Lua minguante, nós vamos aqui para a Lua cheia. Então a gente observa que a Lua cheia ela é bem iluminada, não é isso? Então ela é bem visível. Todo mundo sabe quando a Lua é cheia. Então hoje é noite de Lua cheia, a Lua está a coisa mais linda, né, do mundo. Então esse é o formato da Lua cheia, não é isso? E aqui nós temos a Lua crescente. Veja a diferença, e muita gente se confunde com a Lua minguante e a Lua crescente. Mas aí vocês observam a posição da luminosidade, né? Qual o lado que está mais iluminado da Lua, qual é o lado que fica mais escuro da Lua. Então, a Lua minguante, né, o lado mais claro, mais iluminado dessa Lua, ela fica para o lado direito. Já a Lua crescente, a luminosidade da Lua ela vem para o lado esquerdo, e a parte que fica mais escurecida é o lado direito, é o inverso da Lua minguante. Ok? Então, vocês têm aqui a Lua minguante e a Lua crescente. Uma é o inverso da outra aqui. Lua cheia é inconfundível, né?
E a lua nova. A lua nova aqui quase ela não aparece para vocês, né? Então a lua nova aqui ela tá só um pontinho aqui iluminado, né? Só lembrando aí que a luminosidade não é dela, né? Vem do sol. E aí mostra aqui as 4 fases da lua. A lua minguante, a lua cheia, a lua crescente e aqui a lua nova. Que são essas 4 fases que vocês veem aqui embaixo também, ok? Então esses são as 4 fases da lua, certo? Saindo, né, dessas fases, a gente vai para a parte dos movimentos que ela realiza. Então, além dela apresentar, além do nosso satélite natural, além da lua apresentar essas 4 fases, ela também apresenta movimentos. Então, ela apresenta 3 movimentos. Cuidado para não se confundir. As fases da lua são 4. Os movimentos que o satélite naturais realiza são 3. Então, são esses 3 movimentos aqui que a lua realiza, que é o movimento de rotação, que é o movimento de revolução e que é o movimento de translação. Qual a diferença desses 3 movimentos que a lua ela realiza, que o nosso satélite realiza, o satélite natural realiza? Então, veja, nós temos a primeira imagem aqui, né, não dá para ver direito, mas aí eu vou explicando para vocês. Que é o movimento de rotação da Lua, mostra o movimento de rotação da Lua. E o que é esse movimento de rotação da Lua? Como acontece esse movimento? Então, esse movimento é o movimento que a Lua faz em torno do seu próprio eixo. Então, ela gira, ela se movimenta em torno do seu próprio eixo. Então, esse é o movimento de rotação da Lua. O segundo movimento que nós temos aqui é o movimento de revolução, é isso mesmo, o movimento de revolução que a Lua faz também. No movimento de revolução, a Lua ela vai se movimentar, ela vai fazer uma trajetória, ela vai orbitar em torno do nosso planeta. Okay? Então, nós estamos falando da nossa Lua, do nosso satélite natural. Então, no movimento de revolução, ela vai orbitar, ela vai fazer uma trajetória ao redor do planeta Terra. Então, rotação, ela gira em torno do seu próprio eixo, e revolução, a Lua, o satélite natural, gira em torno da Terra, do planeta Terra. O terceiro e último movimento que a Lua realiza, que nós temos aqui, é o movimento de translação da Lua. Como acontece esse movimento de translação da Lua? Então, já vimos que ela realiza um movimento em torno de si mesma, ela faz um movimento de trajetória ao redor do planeta Terra, que é a revolução, e ela realiza um movimento de translação, que ocorre esse movimento de translação, onde a Lua faz a trajetória, ela faz a órbita ao redor do Sol, ok? Então, rotação, a Lua gira em torno de quê? Do seu próprio eixo. Revolução, a Lua gira em torno de quem? Do nosso planeta Terra. E translação, a Lua faz uma trajetória, ela gira, né, em torno de quem? Do Sol, okay? Do astro-rei, né, da nossa estrela, que é o Sol. Okay? Então, são 3 os movimentos, né, que a Lua ela realiza, que o nosso satélite realiza. Então, a rotação, a translação e a revolução. Okay? Então, guarda aí para vocês não esquecerem. Nossa videoaula já está acabando, mas antes, e aí eu vou para a questão, né, dos tipos de eclipse. Então, nós sabemos que existe eclipse. Né? O que é o eclipse? Como surge o eclipse? Quais são esses tipos de eclipse? Então, nós sabemos que tem o eclipse solar e também existe o eclipse lunar. Onde o eclipse solar, né, vocês veem aqui, nessa figura, eu coloquei aqui, então tem aqui os tipos de eclipse. O que acontece no eclipse solar? No eclipse solar, vocês veem aqui, né, que nós temos a figura do Sol. Entre o Sol e o planeta Terra tem
a Lua. Então, a Lua ela está entre esses dois astros aqui, entre o Sol e a Terra. Então, no meio, né, fazendo sombra, aqui nós temos aí a interposição da Lua. Então, essa figura aqui mostra o eclipse solar. Então, a Lua acaba sendo fonte aqui de sombra, né, da luminosidade do Sol. Então, quando acontece, né, desse Sol, da Lua cobrir, né, fazer sombra e acontecer de cobrir toda parte do Sol, então a gente diz que nós temos aí um eclipse total. Então, não são em todas as regiões que a gente vai ver um eclipse total, um eclipse solar total. Né? Então, em determinadas regiões, dependendo da região que a pessoa esteja, ela vai poder ver o eclipse total ou o eclipse parcial. Quando acontece o eclipse parcial, é quando parte desse Sol, uma parte dele está, né, escura e a outra parte não está. Então, ele não é coberto totalmente, né, a Lua não faz sombra totalmente nesse Sol. Então, ele não perde a luminosidade, digamos assim, não perde, porque a Lua vai estar fazendo sombra. Então, acaba que a Lua não faz sombra por completo da luminosidade do Sol. Então, ela só esconde parcialmente a luminosidade do Sol. Então, é um eclipse parcial. Né? Essa parte que é gerado sombra pela Lua, a gente também chama de penumbra, né? Que é a transição aí da sombra na Lua, ok? Então, é quando a Lua ela vai fazer aí parte da luminosidade do Sol ficar retida, ficar presa, ou seja, não aparecer. Então, nós temos aí o eclipse parcial. E só lembrando aqui, o eclipse total é quando a Lua ela vai recobrir, vai esconder, digamos assim, a luminosidade completa do Sol. E o eclipse parcial é quando apenas parcialmente, né, a Lua cobre o Sol, né, essa luminosidade do Sol. Então, a Lua só cobre parte, só cobre parcialmente essa luminosidade, ok? E aqui em cima, na figura de cima, nós temos aí mostrando o eclipse lunar. Então, o que acontece no eclipse lunar? Nós temos aqui o inverso do eclipse solar. Veja que no eclipse solar, a Lua ela vai ficar interposta, ela vai ficar no meio entre a Terra e o Sol. Já no eclipse lunar, o que acontece? A Lua e a Terra trocaram as posições, trocaram de lugar. O Sol permanece ali, né? Então, já que os astros é quem giram em torno do Sol. Então, o Sol não vai sair girando em torno da Lua nem em torno do planeta Terra, não, viu? Então, o que acontece? A Lua inverteu de posição com a Terra. Então, a Lua no eclipse solar estava no meio, né, entre a Terra e o Sol. E quando acontece o eclipse lunar, ela troca de posição com a Terra. Então, quem está no meio agora fazendo sombra é o nosso planeta, é a Terra. Então, acontece da Terra ela fazer a sombra, impedindo que o reflexo do Sol venha para a Lua. Ok? Então, a fonte que vai cobrir, digamos assim, que vai formar essa área de penumbra, essa área de sombra, né, que a luz ela não vai ser refletida, vai ser a Terra, vai ser o planeta. Então, o planeta está servindo aqui de barreira para que a luminosidade do Sol não passe para a Lua. Então, esse é o eclipse lunar, né, que ocorre na Lua. Então, o eclipse solar, a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra, fazendo uma barreira para que o Sol, a luminosidade do Sol, não chegue na Terra ou chegue parcialmente. E o eclipse lunar, a Terra, o planeta, é quem faz essa barreira, impedindo que a luminosidade do Sol chegue
a Lua, ok? Então, só recapitulando aqui rapidinho, hoje nós vimos aí sobre a questão das fases da Lua, aprendemos um pouco mais sobre o nosso satélite natural, né, digamos assim, e aí nós vimos que ela apresenta 4 fases, vimos a origem, também aprendemos aí sobre a origem, né, desse nosso sistema, da nossa Lua, né, a origem dela, que veio do Terra, né, onde ele acabou colidindo com outro astro, com outro planeta aí, e acabou sendo fundido no nosso planeta uma parte, a outra parte foi lançada para fora, se transformou na Lua. Isso aconteceu há mais de 4 bilhões de anos atrás. E aí vimos também a questão dos movimentos que ela faz, né? O movimento de rotação, o movimento de revolução, o movimento de translação. Né? O movimento de rotação ela gira em torno do seu próprio eixo, no movimento de revolução ela vai girar em torno do nosso planeta. E no movimento de translação, ela quem é a Lua, o nosso satélite, vai girar em torno do Sol. Vimos aí as 4 fases da Lua, né, que é a Lua minguante e a Lua crescente, só lembrando aqui que uma é o inverso da outra, a Lua cheia e a Lua nova. E por último, nós abordamos aqui a questão dos tipos de eclipse, que é o solar e o lunar, ok? E aqui embaixo eu tenho a imagem de vou terminar, né, com a imagem da superlua, né, onde essa superlua, né, é uma lua cheia, né, que fica mais próxima, né, da gente, do nosso planeta. Da gente, quando eu digo da gente, é do nosso planeta. Então aqui a superlua é quando ela está mais próxima, ela consegue chegar um pouco mais próximo do planeta Terra. Então ela vira aí essa superlua, a gente vê essa lua aí gigante, essa lua cheia enorme, gigantesca e linda. Certo? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Nós teremos mais videoaulas, ok? Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre esse nosso satélite natural. Né? Dúvidas, podem chamar, né, no WhatsApp, vai ter o exercício para vocês. Né? Então, o exercício também está bem facinho, tem um texto de apoio para vocês realizarem, né, essa atividade, mas aí qualquer dúvida vocês podem entrar em contato no privado, tá certo? Para tirar mais alguma dúvida, ok? Cheiro bem grande para vocês, fiquem todos com Deus, se cuidem e cuidem de quem vocês amam também, ok? Espero que em breve nós possamos estar juntos, né, na nossa escola, em nossa sala de aula, ok? Fiquem com Deus, cheiro, até o próximo.